Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iraê César Brandão. Eu sou proprietário da Luqueira Informática, sou desenvolvedor web, gestor de TI e, quer dizer, tem uma infinidade de requisitos que me levam a me considerar como um desenvolvedor, tá? Em termos de aprendizado, eu venho fazendo bastante cursos relacionados à tecnologia, a desenvolvimento, programação, orientação a objetos, enfim, utilização de APIs, que seriam programas de utilização para fazer a construção de códigos, sites e tudo mais, tá? Bom, enfim, o objetivo desse vídeo é para que a gente aprenda a construir um currículo, né, um currículo utilizando duas linguagens de programação, que é o HTML e o CSS. Ambas trabalham em conjunto, tá? O CSS, por sua vez, sem o HTML, ele não representa muita coisa, mas o HTML, a partir do CSS, ele pode ser implementado, melhorado, a sua visualização, o seu design, e toda a construção de um site é feita com as duas linguagens de uma forma que você construa uma coisa que fica visualmente uma aparência ótima, tá? Desde as cores de fundo, as imagens utilizadas, posicionamento, tá? Antes a gente utilizava só o HTML, fazia o código e posicionava, só que o código fica muito extenso e você não consegue, muitas das vezes, usar uma atividade, uma função de uma coisa para outra. Você vai utilizar, por exemplo, setores da sua página com determinado tipo de cor, tamanho de caracteres, tamanho de letras, disposição, você teria que fazer uma ginástica para poder chegar só no HTML. Então, com o CSS, ele auxilia na construção do site, tá? Na parte de designer dele, e aparência, e como diz, estiliza ele todinho, tá? Vamos abordar daqui para frente primeiro vou dar uma explanada de o que é cada coisa, cada parte do que a gente vai aprender, tá? O objetivo dessa orientação é que a pessoa tenha também um pouco de conhecimento com relação à utilização de ambas as linguagens, tá? Estou fazendo para que uma pessoa que já tenha um determinado conhecimento, ela consiga se orientar bem na parte de construção do currículo, tá? Independente de saber ou não saber, eu vou dar uma explanada do o que é cada coisa que a gente vai abordar no curso, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, fiz uma explanação média aqui para a gente poder entender como funciona, tá? O HTML, por exemplo, e o CSS, eles são para a gente vai utilizar para a construção desse currículo, tá? A construção dele vai ser desde o início do código de HTML, que a gente vai construir parte a parte, depois vamos passar para o CSS utilizando e estilizando o HTML de uma forma que ele dê uma boa aparência para que a pessoa é, que for fazer o acesso ao nosso currículo tenha uma boa impressão, né? Porque não adianta você fazer uma coisa só escrita, se você tem um recurso, você conhece determinado tipo de recurso, você vai ter que botar em utilização aquele seu conhecimento, tá? Então é isso, a linguagem de programação, as básicas que nós vamos utilizar vai ser o HTML5 e o CSS3, tá? E é bem entendido que vamos pegar partes por partes, logicamente alguma orientação, nós podemos pesquisar nos sites e ter também a abrangência de de poder fazer toda a construção do nosso site baseado em pesquisa também. Porque o que adianta você ter conhecimento e achar que aquilo é muita informação para que a gente consiga manipular tudo sem ter nenhuma dificuldade, tá? Então, a internet, por sua vez, a gente utiliza para várias pesquisas, para fazer compra, tá? Para pesquisar alguma doença, pesquisar alguma coisa relacionada à saúde, sobre ginástica, sobre tudo. Então, vamos aprender a utilizar também os recursos de internet para poder a gente se orientar no que a gente vai fazer de construção, tá? O importante é saber que a internet está aí e ela não vai sair mais, então nós temos que aprender como funciona, tá? Então, as linguagens básicas são HTML, CSS para a construção do site. Passando para a segunda parte aqui, a gente vai entender o que é o HTML. É uma linguagem de marcação de hipertexto. A função dele, a internet é totalmente baseada em HTML, tá?
Logicamente tem outras linguagens, que é Java, PHP, mas o básico dela é em HTML, porque as representações de sites são todos em HTML, tá? Ela permite a construção de websites, inserção de novos conteúdos, como imagem, vídeos, por meio de hipertexto, tá? A linguagem de programação HTML, ela tem a aparência, como diz, tem um escopo dela de utilização que seria esse, tá? Você utiliza o código inicializando um determinado tipo de apresentação, tá? Você tem o head, que é a cabeça aqui, o body, que é o corpo dele, e a gente finaliza. Tudo é a base de tags, as tags abrem, as tags fecham, né? E você tem que definir a linguagem, o tipo de codificação, tá? Que é o TF8. A gente vai aprender isso no decorrer do aprendizado, tá? Do curso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos entender cada parte dele. Vamos entender o CSS aqui em partes. O CSS, que é a folha de estilo de cascata, né? Ele é um código para se estilizar totalmente sua página. Você vai dar cores, efeitos, dimensões, várias construções você vai poder implementar na sua página, tá? Ela é utilizada para definir lá como as fontes, os tamanhos, posicionamento e qualquer outro valor estético para os elementos da página, tá? A representação dele é dessa forma. A gente, aqui, por exemplo, foi editado dentro de um HTML. Então, inicializou-se com a tag style, né? E vamos terminar com a tag style, tá? Você, aqui, por exemplo, utilizamos fazer determinados tipos de recursos, tá vendo? Dando background color, que é o fundo, o tamanho máximo, tamanho mínimo, a borda, a largura da borda, tá? As cores da borda, tá? Olha lá, e assim foi indo, as caixas, as bordas, tá? E pode ver que aqui no centro tem um comentário que a gente fez aqui também. Esse comentário não tem efeito, tá? A gente vai abordar depois do comentário como funciona, tá? Então, em síntese é isso, o HTML e o CSS. Agora aqui, por exemplo, são as tags. O que são tags, né? As tags são um termo em inglês, tá? Ele indica que é uma etiqueta, tá? Uma etiqueta. Então, quando você cria, por exemplo, um div aqui, como eu criei aqui, você tem uma etiqueta, que é a div, né? Dessas etiquetas você pode criar uma classe, você vai criando a forma que o CSS identifique naquele determinado local aquela etiqueta e aplique a função, tá? De estilização. Agora, por exemplo, as tags de comentário, como eu fiz, como eu mostrei na tela anterior, a tela de comentário, vamos abordar novamente aqui, isso é um comentário, tá vendo? Por que se faz esse comentário? Porque eu posso utilizar alguma coisa que me auxilie no futuro, tá? Então, faço o comentário para poder saber o que eu fiz, o que eu posso utilizar de recurso. Não é obrigatório, não é necessário fazer para que o código tenha efeito ou não. Isso é um lembrete para o usuário, ou uma observação de alguma alteração, tá? Então ele fica verdinho, tá vendo, dentro das tags de comentário. Então as tags de comentário, em síntese, aqui, ó. O comentário para HTML, a gente começa com o sinal de menor, ponto de exclamação, dois tracinhos, faz o comentário. Aqui você pode colocar quantas linhas quiser de comentário sem nenhum problema. E fecha a tag com dois tracinhos e o sinal de fechar, tá? Que é o sinal de maior. Menor, ponto de exclamação, dois tracinhos, comentário, dois tracinhos, fecha com o sinal de maior. Menor, maior. Agora aqui, o CSS, você comentando uma linha, você basta dar a barra dupla, ela faz o comentário sem nenhum problema. O fechamento dela não é necessário. Eu fiz o fechamento aqui só para representação, mas não é necessário fechar a tag de comentário de uma linha. Quando tem mais de uma linha do comentário, aí você abre com a barra, o asterisco, faz o comentário, fecha com o asterisco e a barra ao contrário, tá? Você pode botar quantas linhas quiser dentro desse intervalo aqui, tá bom? Ela não vai aparecer, não vai surtir efeito dentro do seu código. Ela simplesmente é um comentário que é uma ajuda, como eu abordei anteriormente, tá? As tags têm o abertura e o fechamento, tá? A div, por exemplo, que são os setores da sua página, ela começa com a div, ela pode ver que abriu aqui, né, com a div, e fechou com a div. Ela é representada pelo sinal de maior, né, e o sinal de menor. E a barra faz o fechamento da div. Dentro desse setor aqui, você edita seu código, tá? Tudo que você quiser, dentro daquele setor da sua página, ela vai ficar localizada nesse centro. Isso aqui vai ser na linha subsequente, você vai descendo e vai editando seu código, e isso começa e fechou. Quando isso aqui fechar, aquela área do código vai ficar pronta para apresentação, tá? Aqui outro exemplo de um spam, por exemplo, abriu e fechou, certo? Aqui uma linha, abriu e fechou, tá vendo? Aqui eu fiz errado para vocês entenderem, ó. Se eu comecei uma linha com H2, eu vou ter que fechar ela com H2, não com H1, né?
Se eu fechar com H1 está errado, se eu comecei H2 tem que fechar com H2. Então, existe uma correspondência lógica disso, tá? Então, o que acontece? Se eu comecei com H2, eu teria que fechar ela com H2. O que é o H2 e H1? Estou falando o que é H1 H2, mas não estou explicando o que é. Seria o tamanho do caractere. O H1 seria o caractere maior, o H2 segunda fase do caractere, tá? Então, entendido. Se eu comecei com H2, eu fecho com H2, não com H1, tá? Outra coisa interessante também no CSS que tem que se observar muito é o seguinte: toda vez que você abre um colchete, ó, você fez o body aqui, né? O body, você fez a abertura dele, vou botar uma cor de fundo azul, background color blue, né? O que acontece? Se eu tenho que fechar com ponto e vírgula aqui a cada linha da minha estilização, tá? Se eu não fizer isso, não funciona a estilização. Aquela estilização que eu fiz fica inútil, ela não tem função. E tenho que começar com o colchete e fechar com o colchete. Se eu não fizer isso, ela não funciona, tá? Ele não tem efeito. Então, a regra básica é essa. A localização, que é a etiqueta de localização, você está aqui, que é o body, né? Abri com os colchetes, fechei com os colchetes. Editei o código, finalizei com ponto e vírgula. Para cada uma das linhas, o fechamento tem que ser com ponto e vírgula, para funcionar, funcionalidade, tá? Agora aqui, por exemplo, para tudo que você vai fazer, você tem que ter um planejamento. O que foi feito aqui? Ó? Foi feito mais ou menos um layout, como que eu vou utilizar meu site. Então, fui planejando dentro do Paint, que é um programa que todo computador tem no Paint, tá? Se você observar, embaixo tem os tamanhos, tá? Então, o tamanho de uma tela 1024 por 768, eu defino o tamanho que eu quero da página e dentro dela eu estilizo alguma coisa que eu quero que faça a representação. Logicamente, não precisa ficar 100%. Isso aqui é só uma representação gráfica do seu protótipo do seu site, tá? Vai ser um protótipo dele que você vai bolar antes, porque não você começa a fazer uma coisa sem nenhum sentido. Tem que ter um sentido, eu quero chegar nesse objetivo. Aí você pode criar um protótipo, tá? Você tem os tamanhos aqui também, você pode utilizar ele. Normalmente a gente utiliza o Inkscape, que são programas profissionais, para se fazer isso. Pode usar o CorelDRAW, você pode usar o programa que você quiser. Desde que você consiga construir um protótipo daquilo que você quer, você está objetivando, e você vai, logicamente, chegar naquele resultado, tá? Durante o processo de construção, você pode mudar, mas você tem um objetivo inicial, tá? Essa é uma etapa do objetivo. Eu queria chegar nesse objetivo, então está aqui o objetivo. Eu quero construir o meu layout do meu currículo dessa forma, tá? Então aí já tenho aqui os quadrantes. Aí dentro dele eu vou definir o que eu quero fazer. Aqui eu vou botar o título, aqui a imagem, aqui eu vou botar, por exemplo, meus requisitos todos, que seria escolaridade ou profissão. Aqui eu posso botar, por exemplo, meus contatos. Aqui eu posso botar minhas profissões, aqui o que eu conheço de linguagem de programação, e assim vai indo, tá? Eu construí aqui um protótipo para me ter uma noção do que eu vou fazer para depois chegar nesse resultado. E por último, o resultado seria esse, tá? Eu vou construir quero que seja dessa forma aqui, ó, tá? Então, tudo foi prototipado antes, fez a prototipagem para eu poder ver o que eu vou fazer. Qualquer projeto que a gente vai fazer de representatividade, você tem que ter um protótipo, senão se você não tiver um objetivo, você não constrói 100% do seu processo de edição do seu código, tá? Eu quero que essa parte fique aqui, então eu tenho que posicionar baseado no meu protótipo, perfeito? Então é isso. Então, em síntese, o curso vai abordar a parte de tecnologia, a parte de linguagem de programação e construção de um currículo com toda a especificação necessária para que você consiga fazer ele com sucesso. E vamos dando andamento no curso. Daqui para frente a gente vai fazer na prática todo tipo de edição de código, tá? E codificação. E que tenhamos sucesso.